Olá, seja bem-vindo novamente ao nosso canal. Hoje nós vamos falar de um assunto que nos preocupa muito, a aposentadoria. Mas nós vamos falar de uma forma diferente, vamos trazer hoje um caso prático. Um caso da senhora Joana. Ela nos trouxe a seguinte dúvida: será que vale a pena eu continuar contribuindo da forma como eu estou contribuindo hoje? Será que essa contribuição vai garantir realmente a minha melhor aposentadoria lá na frente? E, obviamente, para trazer essa resposta, nós precisamos passar por um planejamento, por um cálculo, e por isso nós vamos trazer como ficou, qual é a situação da senhora Joana. Mas é claro, para entender a situação dela, nós precisamos conhecer a senhora Joana, por isso vamos começar do começo. Mas fique tranquilo, de acordo com o que formos falando aqui, eu vou apresentar ao lado todos os dados, seja de idade, tempo e valores de aposentadoria, para que você entenda realmente como ficou o cenário da senhora Joana e qual foi a resposta para ela referente a essa dúvida. Bom, conforme vocês podem verificar, a senhora Joana é uma mulher de 52 anos e 8 meses de idade. Além da idade, ela tem 20 anos, 11 meses e 20 dias de tempo de contribuição. Ela chegou com esse cenário e perguntou: continuo contribuindo da mesma forma? E qual forma ela estava contribuindo? Com base no valor de R$ 1.833,17. Bom, o receio dela, o maior medo dela era continuar contribuindo dessa forma e receber uma aposentadoria no futuro de aproximadamente um salário mínimo ou um pouquinho acima. Esse era o receio dela, tendo em vista que ela possuía uma qualidade de vida, muito embora contribuísse nessa média, uma qualidade de vida melhor que o salário mínimo não poderia manter. Então, para entender esse caso, o que nós precisamos fazer? Realmente analisar. Não basta fazer um cálculo, não basta analisar o futuro para realmente entender como continuar contribuindo. A gente precisa fazer uma análise completa e foi exatamente isso que foi feito. Bom, para essa análise detalhada, o que nós fizemos? Nós passamos por um cálculo do passado. Toda a contribuição feita pela senhora Joana, desde o início que ela se filiou ao regime da Previdência, ao INSS, nós analisamos para verificar eventuais pendências, possibilidades de aumento de tempo de contribuição. E uma vez que foi analisado, apontado e regularizado, nós já entendemos como é o cenário dela atual. Além disso, nós analisamos também o presente. Como já dito, ela contribuía com base em média de 1.833. Esse é o presente dela. Agora, para trazer a resposta para a senhora Joana, a gente precisa realmente analisar o futuro. Mas como dito, só vamos agora para o futuro porque depois, antes disso, nós já analisamos tudo aquilo que antecede o presente dela, porque influencia. Há muitos casos que as pessoas têm possibilidade de tempo de contribuição, de aumento, que influencia muito, o que realmente faz toda a diferença no cálculo futuro. No caso da senhora Joana, uma vez analisado tudo, nós fizemos os cálculos para entender como ficaria a aposentadoria dela, já que o maior receio dela era a reforma previdenciária. Isso mesmo. Nós temos aproximadamente mais de 5 anos da reforma. Só que, obviamente, ela alterou a forma de cálculo e hoje, como é feito o cálculo da aposentadoria, as aposentadorias que a senhora Joana preencheu, que eu já vou te explicar, mas a gente precisa entender como é feito esse cálculo. Inicia-se com uma média de todos os seus salários de contribuições. Isso mesmo, todos os seus salários, desde julho de 1994. Isso significa que os salários anteriores a essa data não entram na média, mas os posteriores sim. Então, a partir de julho de 94 até o presente momento que se faz o cálculo, é analisado todos os salários, sejam bons ou ruins, ou seja, menores ou maiores, e tira-se uma média. Dessa média, multiplica por 60%. Esse 60%, ele é o inicial, mas ele pode aumentar se porventura, no caso da senhora Joana, mulher, tiver mais que 15 anos de tempo de contribuição. Aquilo que ela tiver mais de 15 anos vai ser multiplicado por 2%. No caso da senhora Joana, ela tem 20 anos. Então, esses 5 anos a mais que os 15 são multiplicados por 2%.
Então, a princípio, a alíquota dela hoje seria 70%. Mas é claro, como estamos fazendo uma análise, um cálculo para o futuro, a contribuição dela vai aumentar, em consequência, a alíquota dela também vai aumentar. Pois bem, dito isso, nós vamos entender agora como ficou o cenário da senhora Joana. Bom, para aumentar, nós precisávamos analisar como que estava o cenário dela hoje e verificar meios dela contribuir melhor. Bom, conforme eu vou mostrar aqui para vocês, a senhora Joana ela contribui com base hoje em dia em R$ 1.833,17, pagando em média 11% por mês desse valor, que é aproximadamente R$ 201,64, e ela teria uma aposentadoria de R$ 2.193,95. Bom, então, concluindo essa primeira análise, se a senhora Joana continuar contribuindo da forma como ela contribui hoje, já regularizado o passado, já analisado o presente dela, ela vai se aposentar com R$ 2.193,95. Sim, a Joana já tem a primeira resposta. Uma vez analisado todo esse contexto passado e presente, o futuro dela, da forma como ela está contribuindo, ela vai garantir uma aposentadoria sim acima do salário mínimo. Só que, se porventura ela tiver possibilidade de contribuir melhor, ela pode garantir uma aposentadoria ainda melhor. Então, nós vamos entender os outros meios de contribuir, outros valores, para que realmente entenda qual é o mais vantajoso. Mas, antes de passar para outra forma de contribuição, outra base de cálculo, nós precisamos entender o quão fundamental é isso. Como vocês podem verificar, a possível aposentadoria da senhora Joana está numa data de 16 de janeiro de 2033 anos. Daqui 9 anos. Nossa, mas vai demorar muito. Ocorre que o planejamento para a aposentadoria, ele é muito mais eficiente quando a pessoa se antecipa, ela planeja, porque eu brinco muito, quem se antecipa governa. Uma vez escutei isso em um dado momento e isso norteia a minha vida. Quem se antecipa governa. Se você se antecipar, você consegue se preparar para o seu futuro. Então, sempre na vida, espere o melhor, mas se prepare para o pior. Se porventura houver reforma, houver mudanças, já se prepare para saber realmente como é a sua situação. E de acordo com evoluções, mudanças, vai estar sempre preparado e atualizado, buscando sempre entender a sua condição perante o INSS. Afinal, é uma fase que a gente precisa muito dessa tranquilidade, desse seguro. Então, ela se antecipou com 9 anos de antecedência para entender como ela precisa plantar durante esse período para colher uma aposentadoria muito boa. Nesse caso, ela entendeu que se porventura ela não fizesse nada, continuasse contribuindo da forma como estava, ela realmente ia se aposentar com um valor um pouco acima do salário mínimo. Pois bem, aqui, como destacado, ela continua com 20 anos de contribuição no momento do cálculo, realmente muito acima do valor ali exigido para carência, de 180 contribuições, valor não, perdão, tempo, e a idade dela, como já dito, 52 anos e 8 meses. Agora, nós vamos entender, mudar um pouco o cenário. Se a senhora Joana mudar a contribuição dela, além dos R$ 1.833,17, ela contribuir com uma diferença que equivale a R$ 5.000, ou seja, se a base de cálculo dela de contribuição for R$ 5.000, o quanto que a senhora Joana aumenta de aposentadoria? Bom, nesse caso, é importante destacar que esses 1.833 a senhora Joana recebe através de um vínculo laboral, CLT. E ela gostaria de saber se valeria a pena contribuir a mais por fora. Mas aqui um cuidado extremo. Não são todas as pessoas que conseguem contribuir por fora sem que haja problema. Você precisa analisar. No caso dela, foi verificado e haveria possibilidade. Seria ali possibilidade em razão de atividades concomitantes. Nesse caso, o caso dela se aplica. Por isso, tome cuidado,
Não pegue esse caso e comece a contribuir por fora, além da sua carteira de trabalho, sem saber se realmente vai ser possível, se vai ser contabilizado pelo INSS ou não, se é possível essa concomitância de atividades, ok? Nesse caso dela era possível, além dos 1.833, ela pagou a diferença que somaria ali o valor de R$ 5.000 por mês para o INSS como base. E esses 5.000, ela estaria contribuindo no valor de R$ 682,07 por mês, tá? A contribuição, o pagamento dela para o INSS era 682, mas o salário ali realmente verificado e utilizado na média vai ser de R$ 5.000. Pois bem, por quê? Esse valor também, ele aumenta as possibilidades dela, mas a gente precisa verificar quanto fica no mês para saber se faz diferença ou não. Afinal, a gente está falando de uma diferença de 201,64, que era contribuindo, que na realidade quem contribui nesse valor é o empregador, para R$ 682,07. Dessa forma, ela vai contribuir a diferença de 682 para 201. Pois bem, se ela fizer tudo isso, contribuir com base nessa diferença a mais por fora, o que a senhora Joana garante lá na frente? Mais uma vez, em 16 de janeiro de 2033, a senhora Joana garante uma aposentadoria de R$ 3.187,31. O que nós podemos destacar aqui é que teve praticamente uma mudança e um acréscimo de R$ 1.000 por mês. Faz diferença? Faz, com certeza, principalmente no orçamento mensal. Mas não paramos por aqui. Não basta analisar isso porque, no caso dela, foi interessante analisar diversas médias de contribuições, seja da forma como estava, com uma média um pouco acima e até mesmo no teto. Então, com base em 5.000, ela cresce praticamente R$ 1.000. E com base em 5.000, ela tem uma diferença ali aproximadamente de quase R$ 400 a mais de contribuição por mês. Pois bem, e com base no teto? Importante destacar que no momento que a senhora Joana fez essa análise, o teto era de R$ 7.507,49. Nesse caso, se ela contribuir com base nesse valor, ela precisa contribuir mensalmente com um valor de R$ 1.183,56 por mês. Então, é uma diferença bem considerável se nós considerarmos mais uma vez que pelo vínculo laboral ela já contribui com 201. Se ela tiver que contribuir por conta própria, a diferença de 201 para 1.183, a gente está falando ali praticamente de uns 900 e pouquinho que ela tem que contribuir por mês. Ok, Rayane, qual que é a diferença que fica no valor da aposentadoria? A princípio, ela teria uma aposentadoria de 2.100 e pouco, já contribuindo no teto, ela tem a diferença de uma aposentadoria para R$ 4.250,25. Então, do primeiro cenário para cá, ela aumenta R$ 2.000, R$ 2.100, por exemplo, em média, no caso. Então, legal. Dito isso, nós entendemos que, analisando os valores mensais, houve um acréscimo. Claro, porque também houve um acréscimo na forma de contribuição durante esses 9 anos. Mas como escolher? Além, é claro, da possibilidade de contribuir com valor a mais, de contribuir com um valor mais alto, ou seja, analisar o seu cenário, a gente precisa verificar se é vantajoso. Não basta contribuir porque realmente vai aumentar o valor se a gente não fizer uma análise estratégica. Esse é o ponto de partida. Uma vez feito, como ficou o caso da senhora Joana? A aposentadoria dela realmente mudaria totalmente o cenário, porque nós precisamos analisar o retorno de investimento. Nesse caso, o retorno de investimento da senhora Joana, se analisarmos a aposentadoria com base no valor, que já contribuía, teria um retorno de R$ 595.182. Então, se a senhora Joana não fizesse absolutamente nada, continuasse contribuindo dessa forma,
regularizando o passado, analisando o presente, ela ia se aposentar e ia ter um retorno de investimento de 595 mil. Raiane, o que é esse retorno de investimento? Vamos lá. O que a gente precisa analisar? O quanto ela vai pagar desse momento até o momento que ela preencher os requisitos da aposentadoria. E o quanto ela vai receber do momento que ela preenche os requisitos até uma expectativa de vida da mulher hoje no Brasil. Feito esse cálculo, a gente vai fazer a diferença do quanto ela pagou, do quanto ela recebeu. E nesse caso, ela teria ali o direito a aproximadamente de um retorno de investimento de 595 mil, contribuindo da mesma forma como está contribuindo agora, sem nada por fora. Já com base em 5 mil reais, a senhora Joana ela muda o cenário dela e vai para um retorno de investimento com uma média de 800 mil reais. A gente fala aí num aumento de praticamente 300 mil reais. Se ela se planejar, realmente pegar um valor a mais mensalmente e contribuir, ela vai ter um retorno de investimento de quase 300 mil. Então, não aumenta só o valor mensal, como também aumenta o valor total. Isso é muito importante analisar para tomar decisão hoje. E por fim, na questão do teto, a gente vê uma diferença de um retorno de investimento de 1 milhão. Olha, temos uma diferença de 200 mil. Temos. Vale a pena? Depende. Porque nesse caso, entre 5 mil, que garante ali um retorno de praticamente 800 mil, e no teto, que garante o retorno de 1 milhão, é preciso entender o seu cenário atual. É preciso entender os cenários futuros, se eu parar de trabalhar, como que vai ficar, por quê? Para verificar a possibilidade de manter as contribuições. Contribuir no teto exige um valor bem alto, considerando que é sempre acima de R$1.000 por mês. Então, se possível, se for o seu cenário e se puder manter isso, porque de nada vale também manter por uns meses e depois reduzindo. Vale a pena analisar as possibilidades realmente que o segurado tem. No caso da senhora Joana, o segurado em si, a pessoa que faz a própria análise da aposentadoria, ou seja, que tem ali o dever de decidir. O profissional, geralmente, ele só passa o que ele precisa passar. Como está diante do INSS, o que precisa regularizar, como vai garantir uma aposentadoria boa lá na frente, como escolher. Mas a decisão é do próprio segurado. No caso, a senhora Joana optou por contribuir na média de R$5.000, contribuindo por fora apenas na diferença. Então, o que nós ficamos com isso? Não há uma regra fixa. O importante, na realidade, como já dito, é sempre mostrar as realidades, os cenários para o caso da senhora Joana. E quem decide é ela. Porque o futuro, ela já está garantindo. O futuro, ela já está se antecipando para realmente garantir a melhor aposentadoria, uma fase tranquila, uma fase segura. Mas a decisão é dela. E agora eu pergunto para você, no seu caso, diante desses 3 cenários, diante desses 3 valores, dos 3 retornos de investimento, qual o valor que você realmente escolheria? Analisando todo o contexto, sua possibilidade de contribuir, o período que você pode contribuir realmente, por exemplo, no caso da senhora Joana, durante 9 anos, e principalmente a aposentadoria que te tornaria ali mais tranquilo na fase que realmente você precisa de tranquilidade. Pois bem, eu espero que você tenha gostado desse conteúdo. Se porventura foi um conteúdo de valor, foi um conteúdo que deu para entender como é feito um pouco a análise detalhada de cada caso. Se você gostou, compartilha, indique para os seus amigos. E caso você tenha realmente dúvidas sobre isso, deixe nos comentários. Não esqueça de ativar o sininho, curtir, porque nós estamos exatamente aqui por você. Afinal, o conhecimento, ele é poder.